ao encontro com as nossas sombras. Como é difícil a gente encarar de frente o lado mais profundo da nossa raiva, da nossa tristeza, da nossa ansiedade, daquele nó na garganta que você tenta engolir e nem desce a saliva, porque ele tá com o choro entalado. E às vezes nem fica entalado, porque você não tem nem forças para segurar esse choro. Porque você tá em um momento de encontro com a sua sombra, de encontro com aquilo que vai te fazer evoluir. Girassóis, que saudade que eu tava de vir aqui falar com vocês. Eu sinto que o podcast não morreu, mesmo estando em pausa, né? Há alguns meses aí. Eu recebo muitas mensagens de ouvintes. Ainda há transformações, né? Mesmo sem novos episódios. E isso me dá muita força. Toda hora eu fico ensaiando pra voltar, como eu vou fazer. E ainda mais que eu tive um desafio, né? Que a forma pela qual eu gravava foi descontinuada. Que eu gravava pelo próprio aplicativo do Spotify. Mas, né, temos que encontrar outras formas para gravar. E aí, tava estudando para isso. Mas olha, que momento que eu passei, estou passando, né? Ainda não me sinto pronta, talvez, né, para abrir detalhes do que aconteceu e tal. Às vezes você pode até estar criando um mega monstro na sua cabeça, mas não é nada de fora do comum de que as pessoas vivem, né, de problemas que as pessoas vivem no cotidiano. Só que cada pessoa lida com seus problemas de uma forma, né? Então, para mim, foi algo que me machucou, né? Foi bem pesado a forma pela qual eu lidei com isso. Mas tudo eu vejo como um aprendizado. Depois que passa, né? Fica mais fácil a gente ver como aprendizado. Então, quando a gente tá ali chorando, né? Vivendo aquela dor, é muito difícil a gente conseguir ver a luz no fim do túnel. Mas eu acredito muito que tudo tem um propósito. Eu acredito muito também na força de Deus, né? No amor de Deus. Então, ele tá sempre... Por mais que parece que a gente tá passando ali por trevas, né? Por momentos muito duros, muito difíceis pra nós, Deus tá sempre ali, estendendo a mão e guiando o nosso caminho. Mesmo que a gente tenha que passar por espinhos pra chegar até um lugar, uma situação que seja muito melhor pra gente, né? Então, gente do céu, socorro, girassóis... Que faz? Eu passei uns 3 meses chorando todo santo dia, porque eu fiquei digerindo toda aquela situação que estava acontecendo. E aí hoje eu falei, nossa, eu precisava ter chorado 3 meses seguidos? Sim, eu precisava. Ainda bem que eu chorei, que eu coloquei pra fora. Às vezes a gente olha nosso choro como uma fraqueza, né? E eu não acho que seja uma fraqueza, é uma forma da gente drenar ali as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente tá colocando pra fora aquilo, a gente tá vivendo aquela emoção, né? Quando a gente engole o que a gente tá sentindo, a gente quer se fazer de forte perante a situação que pra gente não tá legal, isso pode até causar doença, a gente vai engolindo aquilo, e pra onde vai? Se a gente não solta, se a gente não extrapola, se a gente não coloca pra fora, pra algum lugar vai, e pode ser que no futuro a gente descubra que o lugar pela qual aquela emoção reprimida não é muito bom pra gente. Então, passei aí 3 meses chorando seguido. Fiz coisas por impulso, fiz coisas sem impulso, fiz coisas por orgulho, coisas sem ser por orgulho. E eu vivi aí uma montanha russa, e não terminei de viver ainda, uma montanha russa de emoções. Uma hora muito bem, daqui a pouco mal, chorando, brava, ansiosa. Minha perninha começou a balançar mais do que nunca, sinal de ansiedade, né? Quando eu me vi a perna lá, tremeliquenta, ansiedade, né? Por quê? Medo do futuro. Minha vida passou por uma transformação, a gente tá acostumado ali, pensa, você tá acostumado ali há muitos anos viver de uma determinada forma, né? Um determinado tipo de vida, uma determinada rotina. Aí, do nada, parece que isso muda, né? Não tão do nada assim, mas no meu caso foi, né? Aconteceu uma coisa que foi um pouco do nada, assim. E aí você fica, uau, o que eu vou fazer? Aí você se vê obrigado a tomar decisões, né? Não dá pra gente ficar parado, porque a vida segue. A gente precisa subir no trem e seguir. E aí essa mudança gera na gente o quê? Medo, né? A gente não sabe qual. Às vezes a gente tá entrando num quarto escuro e aí você consegue dar um passinho de cada vez, porque você não sabe se tem um móvel, se tem uma máquina, se tem, sei lá, o que é um objeto que você pode se machucar. Então você tem que ir bem devagarzinho, né, no escuro ali, bem dado, pra ver o que vai acontecer. Isso gera ansiedade, você não sabe o que tem, se tem um monstro que vai te pegar ali. E é isso que acaba a nossa mente fazendo a gente sentir, né, como se tivessem diversos monstros num quarto escuro querendo pegar a gente.
E é uma fase que não é legal, todo mundo passa em algum determinado momento da vida, não exatamente da mesma forma, com a mesma situação, mas a sensação, né, pode ser bem semelhante. Aquela coisa do medo, né, do que vai acontecer, o que eu faço? Será que eu tô tomando a melhor decisão pra minha vida? Por que a gente sempre quer tomar a melhor decisão? Isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando muito. Caramba, por que eu quero tanto tomar a melhor decisão? Eu nem sei qual que é a melhor decisão. E aí você fica com aquilo, com aquela cobrança. Ai, mas será que isso é melhor? Ai, mas isso é... E aí, gente, vira um liquidificador a nossa mente, os nossos sentimentos, porque a gente fica se cobrando de querer tomar a melhor decisão pra gente, né? Pro que tá acontecendo. Só que, cara, não dá pra saber. A gente consegue ter uma previsibilidade, né? A nossa mente, ela, graças a Deus, a gente consegue prever coisas, né? Que podem acontecer. Mas o fato em si é que cada escolha vai levar a gente para um caminho diferente. E aí, quando a gente entra naquele looping de dúvida, né? Ai, mas se eu for por esse caminho? Ai, mas e se eu for por esse? O fato é que qualquer caminho que a gente escolher, algo a gente vai deixar para trás, né? E às vezes deixar para trás dói. E dói, porque você tá deixando coisas que foram boas pra você. Ou às vezes nem são boas, mas a gente tá acostumado. E o nosso cérebro, né? Agora eu tô falando isso pra vocês porque passou, né? Eu tô falando, o cérebro, ele é assim, tá? Mas quando a emoção tá ali aflorada, nem sei quem é cérebro. Oi, quem é você, neurociência? Quem é você, cérebro, né? Quando a gente tá passando ali por aquilo, é bem desafiador a gente ter essa noção mais racional mesmo da coisa, né? Então, a gente consegue ter uma previsão do que vai acontecer e tal, mas a escolha sempre vai fazer a gente deixar algo pra trás. E voltando do cérebro, né? Comecei a falar e acabei perdendo. O cérebro, ele tende a fazer com que a gente permaneça em situações conhecidas, porque o desconhecido gasta energia, né? A gente não sabe o que é, ele quer ficar protegendo a gente, né? Da morte, de coisas que possam nos fazer mal, tal. Então, o desconhecido para o cérebro não vai gerar coisas boas na gente, sensações boas, porque o cérebro quer proteger a gente, né? Ele quer, eu já sei o que é aqui, eu não sei, então eu vou ficar aqui mesmo, porque aqui a gente sabe o que é, o que tem que fazer e como eu posso te proteger. Ali no outro lado, eu não sei. Então, quando a gente fica no meio da ponte ali, é muito insuportável. É insuportável, porque você realmente fica num quarto, pior do que num quarto escuro, né? Você fala, meu Deus, onde eu vou? Mas aí a gente tem que botar a mão na cabeça e pensar. Essa escolha que eu fiz e é a melhor que eu tenho pra fazer no momento. Eu fiquei muito tempo. Eu fiquei uns 2 meses nessa. Vou pra lá, eu vou pra cá. Vou pra lá, eu vou pra cá. Vou pra lá, eu vou pra cá. E é um inferno, a gente não saber o que faz, né? Aí, eu consegui dar um passo da decisão. Não que ela tenha sido tomada completamente. Eu dei um passo da decisão. Quando eu dei esse um passo da decisão, eu falei, é o que tem pra hoje. Isso é o que eu acredito ser melhor. Sim, estou deixando coisas pra trás, porém, eu preciso disso no momento. Então, eu tive que eu mesma me contar essa história, porque eu mesma ficava me reprimindo por conta da escolha que eu fiz. Olha só como a gente é louco. A gente escolhe e a gente mesmo se reprime pela escolha que a gente faz, né? Ai, mas isso não é bom. Mas fulano. Mas vai ser bom pra minha filha, não vai ser bom pra minha filha, vai ser bom pra mim, mas e a família? E mais não sei o quê, e o amigo, e não sei o quê. A mente, assim, ela vai fazer isso com a gente. E aí é o momento da gente respirar ali e falar, é isso que tem pra hoje e é aqui que eu vou seguir. O depois, eu vejo o que eu faço, mas às vezes a gente precisa viver o agora, né? É agora. O tempo tá batendo ali no bumbum da gente, a gente precisa tomar uma decisão. É isso que tem. O que eu deixei pra trás, ficou pra trás. O que eu vou fazer amanhã eu vejo. Então, eu tive que meio por esse caminho, sabe? Se eu ficasse muito projetando o meu futuro, pensando muito no meu passado, o meu presente ficou ali bem estagnado. Eu fiquei tão estagnada que eu não conseguia nem, por exemplo, gravar o podcast, que é um negócio que eu amo, né? Eu não conseguia fazer várias coisas que são importantes pra mim. Eu só não abri mão das minhas atividades físicas, porque isso eu tenho plena consciência, né? De que são antídotos contra a depressão, a ansiedade, né? A minha alimentação também. Então, isso pra mim é prioridade número 1. Então, por mais que eu não estivesse emocionalmente bem, né, a ponto de dividir aqui com vocês, eu precisava cuidar de mim nesse momento, né, então essas são coisas que eu não abro mão nunca, assim, o máximo que eu puder fazer
pra manter, eu vou manter. Tanto que me ajudou muito a extravasar, né? Enfim, já falei várias vezes aqui pra vocês sobre a importância desses momentos. Pra mim, são fundamentais. E aí, chegou um momento que eu não podia mais ficar nesse limbo aí da dúvida. E eu precisava me posicionar. E aí eu me posicionei com muito medo, com muita angústia, com muita dor, né? O que vai ser de mim amanhã? Não sei. Mas a gente também tem que ter uma autoconfiança dentro da gente, resgatar lá dentro da gente que a gente pode. Porque aí eu comecei a olhar pra trás. Quantas coisas que eu fiz, quantos desafios eu já superei. E aí eu fui até lá na minha infância, quando eu tinha uns 10, 12 anos. Eu passei por coisa pior do que a situação que eu tava agora. Eu falei, se a minha criança interior, né, com 10, 12 anos, conseguiu passar por aquilo, eu com 37 anos nas costas, não vou passar por isso, né? Oi! E aí você começa a se dar força com a sua própria história. A nossa própria história nos dá força. Então, quando você estiver aí num momento de muita dúvida, muita tristeza, você tá lá no fundo do poço, né? Você acha que acabou o mundo. Olha pro seu passado, que ele tem pra te ensinar, né? O passado tem muito a nos ensinar. Com certeza você já passou por outras situações, né? Muito difícil alguém que tenha passado por 0 situações. Então, com certeza você já passou por outras situações que você saiu daquilo muito mais forte, muito mais decidido, né? Com uma vida muito melhor. E você superou. Então, pega aquele seu aprendizado, que é seu, que você passou por aquilo e fala, se eu passei por aquilo, eu vou dar um jeito de passar por isso também. Se eu tive emocional ali, naquela fase, né? Porque a ideia, né, pelo menos a gente espera que conforme os anos vão passando, a gente vai evoluindo como seres humanos, a gente tem um novo olhar sobre a vida, né, então eu espero que o meu eu de 37 anos seja mais evoluído que o meu eu de 12, então olhar para aquela menina de 12 que passou por aqui pela situação e para de 37, falei, a de 37 vai dar conta, vai doer? Vai doer. Tá ruim? Tá ruim, mas vai passar. Então tenta fazer essa análise, sabe? Da sua própria vida. É muito bom a gente se inspirar em outras pessoas, né? Ter mentores, né? Olhar pra, né? Nossa, tal pessoa tá fazendo tal coisa, tal pessoa se passou por essa situação de tal forma. Isso é muito importante. Mas a gente também pode se inspirar na gente mesmo, porque só a gente sabe qual é a nossa própria sensação. O que a gente sente? 2 pessoas podem passar pela mesma situação, mas cada uma vai sentir de um jeito, né? Porque cada uma tem um repertório diferente, uma criação diferente, uma visão de mundo diferente. Então, ninguém melhor do que você mesmo para te dar essas inspirações. Então, busque dentro de você também momentos da sua vida. Aprenda com o seu passado, né? O que seu passado tem a te dizer, a te dar forças para que você passe por esse momento. Nesse momento, às vezes, que você tá ali de cara a cara com a sua sombra. Porque todo mundo é feito de luz e de sombra. Precisamos, né, dessas duas partes. Se a gente não tivesse sombra, a gente seria um ser iluminado. Acho que nem nesse plano nós estaríamos, né? Estaríamos, sei lá onde, é esse plano da luz 100% eterna, mas estamos aqui, então temos sim o nosso lado, né? Que não é legal de ver. Aquele lado que a gente fala, meu Deus, queria simplesmente não ter, mas não dá, faz parte da gente e isso é o que torna a gente tão especial, tão único. É tanto a nossa luz quanto a nossa sombra, né? Então, quando você estiver passando... E às vezes o momento da sombra não precisa durar meses, igual o meu, anos, né? Igual algumas pessoas. Às vezes é um dia que você tá vivendo mais o seu lado sombra. É um dia que você não tá muito legal. E um dia que você precisa aprender com você mesmo, se inspirar nas suas histórias, né? Que você precisa se reerguer de alguma situação. Uma semana, um mês, enfim. Cada um tem uma situação. Às vezes tem uma situação que aconteceu, sei lá, com o seu chefe, aquilo detonou você, né? Isso às vezes pode dar até um trauma, sei lá, um exemplo é o chefe, tá? E você precisa superar isso. Às vezes não é uma coisa muito grande, é uma coisa em menor proporção. Você não precisa movimentar tanto a sua vida, né? No meu caso, eu fiz um grande movimento na minha vida, mas às vezes eu também já tive dias que eu fiz uma pequena coisinha e aquela pequena coisinha despertou em mim grandes sombras. Despertou muita ansiedade, muita raiva, muita frustração, né? E aí a gente precisa encarar esse lado nosso.
Porque se a gente só esconde eles vão ficar ali só escondidinho, mas não quer dizer que eles não existam, né? Então, quando a gente encara, quando a gente entende que eles existem e eles estão ali, a gente tem a oportunidade de moldar aquilo. Então, numa próxima situação que acontecer, essa forma pela qual você teve essa ansiedade vai ser mais amena. Essa forma pela qual você teve medo vai ser mais ameno. Porque vão vir outras situações. E cada vez mais, até o nosso último suspiro, vão vir situações para que a gente se desenvolva, né? Para que a gente olhe mesmo para todas as nossas versões, né? E aí, quanto mais a gente negar isso, quanto mais a gente negar essa versão nossa, mais devagar e mais lenta será a nossa evolução. Então, para que um dia a gente chegue perto das situações que não são legais, que a gente sofra, assim, né? Que a gente tenha isso, mas que seja de uma forma gentil, de uma forma leve com a gente mesmo, que às vezes não precisa ser um vulcão ali em erupção que vai acabar com a nossa vida, acabar com a nossa saúde mental, deixar a gente afundado, sem esperança, sem vontade de nada, né? Então, que seja coisas que a gente vai passando para que a nossa vida fique mais fluida, sabe? Mais gentil, para que a gente seja mais gentil com a gente mesma e depois para que a gente consiga ser mais gentil com o próximo. Tá bom, girassóis? É um pouquinho do que eu queria trazer para vocês nesse retorno. Eu espero que seja um mega retorno mesmo. Eu vou tentar trazer mais conteúdo para vocês. Vou tentar não, eu vou, né? A palavra tem poder. Vou trazer mais conteúdos para vocês. Eu tenho muita coisa guardada aqui dentro de mim para dividir com vocês sobre experiências que eu tive nesses últimos meses, porque eu tive que lidar muito com as minhas emoções, né? E aí eu acho que quando a gente passa por essas coisas e conforme a gente vai superando, é aí que a gente consegue dividir alguma coisa, né, com o próximo, né? Não é algo que tá só em livros, né, em estudos e tal, é algo que você vive e aí você consegue dividir uma nova perspectiva com as pessoas e pra mim é muito bom dividir com vocês, girassóis. E é muito bom quando eu recebo mensagem de vocês também, porque me inspira muito. E cada mensagem que eu ia recebendo, né, durante esses meses lá, nossa, eu falava, meu Deus, eu preciso. Aí hoje eu recebi uma mensagem tão linda, sabe? E eu falei, hoje. Eu vou vou subir um episódio lá, novo, e eu vou voltar com esse projeto, que pra mim é muito importante dividir com vocês, porque vocês falam que eu ilumino a vida de vocês, mas vocês também iluminam a minha. Então é uma troca muito linda que a gente tem, tá bom? Um beijo, girassóis, até o próximo episódio.